Super bem-vindos. Mais um dia de live, quarta com Clau, e hoje a gente vai falar sobre métodos de estudos, autoexplicação e interrogativos. Mas quero saber como que tá aí com vocês o som. E hoje a gente vai misturar um pouco e vocês vão ver como que seu filho pode ser criativo em todos os métodos aí de estudos. Mas bora entender o que já foi visto. E hoje tem aí a presença dos cachorros. Vou colocar um para facilitar aqui. Bora entender já o que já foi visto, né? Fica melhor com isso aqui. Vamos lá. Acho que sim. É isso aí, legal. A gente, desde o início do mês, as mães me pediram para falar um pouco dos tipos de métodos que existem, né? Para ter um leque, não que vão utilizar todos os métodos, mas exatamente para ter um leque de opções, como conduzir seus filhos da melhor forma, de acordo com também com o ano que ele está no colégio ou escola, com o ritmo dele, com o estilo, que é o perfil representativo dele. Então, juntando essas variáveis, consegue-se evoluir com o seu filho nos métodos de estudos. Então, desde o início de julho, eu estou trazendo aqui métodos mais simples para os métodos mais eficazes. E os mais eficazes concluem na próxima sexta-feira, na próxima quarta-feira. Sendo que esses métodos, eles não existe certo ou errado. A gente pode potencializar os mais simples e a gente pode simplesmente deixar os métodos mais eficazes menos eficazes se a gente não souber conduzir isso daí com o nosso filho. Então, quanto mais utilizar métodos eficazes, tem que saber o quão simples e prático é para que seu filho utilize esses métodos. Então, desde início de julho, a minha preocupação aqui é passar todo esse leque para vocês dos métodos. E nós vimos já métodos simples. Vou colocar aqui só para o Face para chamar as pessoas. De estudos. Autoexplicação. E pronto. Vamos lá. Desculpe a pausa. Senão Insta não traz, né? E não tá querendo fixar por quê? Fixou. Obrigada pela paciência aí. Vocês aqui, mães do Face, mães do YouTube, o Insta tá chegando. Bem, então os métodos que a gente viu já anteriormente, que se vocês ainda não assistiram, vá lá nos outros canais que vocês sabem quais são e busquem, porque as lives só ficam 48 horas no ar. Tá? Então, vá lá nos outros canais, só buscar por Parou de Bagunça, tá? Ou então Clau Sena, que vocês conseguem acessar os outros canais e eles estarão lá. Então, o método mais simples que a gente viu na primeira live, na primeira aula, foi o quê? O método de grifar, que é o mais simples, básico. Antes de grifar é a pura leitura, né? Mas a leitura, ela envolve todos os métodos. Então, a questão do grifar, como potencializar o grifo do seu filho? A questão da releitura, simplesmente reler, como que eu posso potencializar essa releitura?
O mnemônicos, que são as siglas, as rimas. O colégio ele pratica isso, porque se ele for um praticante, isso pode ser mais fácil para o seu filho. Os desenhos em si, que começa o início do mapa mental, né? Então, como que o seu filho pode expressar em desenhos? A parte dos resumos, os flashcards. E os flashcards também são conhecidos como perguntas e respostas, tá? Então, são papeizinhos lá, o que fazer para eles se potencializados. Então, esses daí foram os métodos simples. E aí, na semana passada, a gente viu o intercalados e os espaçados, a diferença desses daí, né? Ele prima exatamente pela memorização da matéria em si. Então, a periodicidade que se vem, estudar determinados conteúdos. O espaçado, ele já vem também aí, que é esse caso. O intercalado, ele vem aí trabalhar várias matérias, ou seja, quando existe um acúmulo de matérias e precisa dar um gás muito intenso, então ele trabalha várias matérias com curto espaço de tempo, colocando aí exatamente o período que ele tem de intervalo. Então tudo isso já foi visto nas outras lives. E hoje nós vamos ver autoexplicação e interrogativo. E eu gosto de trazer exatamente esses métodos que parecem ser as mesmas coisas e que muitos confundem, para que a gente desmistifique isso e saiba que os métodos, eles podem ser entrelaçados, eles podem ser utilizados aí no mesmo tempo, tá? Isso daí não impede. A única coisa que tem que saber exatamente que tipo de método está sendo utilizado, que é melhor para o seu filho adolescente. Então vamos lá. Para quem não me conhece, bom dia, sou Claucena, sou especialista em organização de rotinas de adolescentes. E eu organizo aí junto com você, ajudo a organizar a sua vida com seu filho adolescente sem brigas. Para que isso, né, gente? E uma das coisas que se tem mais brigas é a questão do estudo. Então esse mês é muito dedicado a ele, porque daqui para frente a gente só tem mais um semestre. E aí acabou o ano. É o momento de fato de resgatar ou deixar correr. Então é esse momento, né, de resgate ou deixar correr. Ai, desculpa, gente, mas hoje a vista tá terrível. Então, essa live eu já vou abrir com o método de estudo de autoexplicação, autoexplicativo. Esse método, ele vem aí para trabalhar conceitos até mais abstratos, porque o adolescente, o aluno, né, o seu filho, o que ele vai fazer? Ele vai ler a matéria e ele vai explicar essa matéria para ele de uma forma tão simples que ele consiga memorizar isso para repassar para outro. A autoexplicação, ela vem aí com a simplicidade da repetição, mas a simplicidade da repetição sem a leitura. Então ele vai resgatar o que ele já leu, aí deixa de lado o que ele já leu, tá? E ele vai trazendo naquele momento, né? Tem que ser naquele momento, tudo o que... Então ele lê a matéria, retira da área dele e vai falar o que ele memorizou naquela matéria. Vão existir algumas lacunas e isso é super normal. É sinal que ele vai ter que buscar isso daí, né? Vai ter que reler e depois vai ter que voltar nelas. Mas também pode ser feito de que forma? No momento que existe lacunas e que aquela lacuna
não interrompeu ou não impediu para que ele seguisse adiante, explicando, continuando explicando aquela matéria, siga. Deixe ele seguir, não interrompa. Só anote que não conseguiu, explique para ele anotar o que não conseguiu explicar. Porque aquilo dali ele vai ter que revisar e vai ter que fazer a autoexplicação novamente. Ou do trecho, ou da matéria como um todo, ou do capítulo. Tá? A autoexplicação, uma coisa importante e interessante na autoexplicação. Muitos falam que a autoexplicação, ela precisa estar coordenada com o tempo. Não. A autoexplicação, ela é simples, prática e ágil. Exatamente como o método. A autoexplicação, ela só vai necessitar de uma cronologia ou linkar com outros tipos de capítulos, se isso daí for necessário, que faça essa condução. Mas a autoexplicação, ela não exige linkar toda essa cronologia de outros capítulos. A autoexplicação, para se potencializar a autoexplicação, o que ele precisa é trazer tudo o que foi memorizado e transmitir isso ou para o próprio ou para as pessoas de uma forma simples, onde elas entendam a ideia, o cerne ou os principais pontos que foram estudados. Então, agradeço os corações e chamem as amigas. Nós estamos aqui com os 3 canais, YouTube, Face e Insta. Então, muito bem-vindas aqui todas aqui nos canais. E hoje o método de estudo, falando aí de autoexplicação e de método de estudo interrogativo, ou também que conhece como interrogação elaborativa, tá? E a diferença desses, daí vocês vão ver daqui a pouco. A autoexplicação, ela é muito boa para o perfil auditivo. Porque quando o aluno fala e ele vai propiciando, ele vai resgatando o hábito de se escutar. Isso é muito importante. Então, por exemplo, eu estou nessa live e sei exatamente o que está saindo, o que está fluindo bem e o que eu preciso retomar. Por quê? Porque o que eu falo, eu tô me escutando. Isso é exatamente um exercício, um hábito que muitas pessoas, né, falam, e às vezes eu falo assim, mas a outra fala assim, mas você falou isso. Aí a pessoa fala, eu falei? Por quê? Fora outros problemas que a gente não vai entrar aqui, mas é a questão da falta do hábito da autoescuta. E a autoexplicação, ela prima muito por isso, a autoescuta. Por quê? Não adianta eu falar, se eu não tiver o entendimento do que eu falei, está certo ou está errado. Então, o perfil auditivo é muito bom para ele, a autoexplicação. Como também o método interrogativo explicativo também é bom. Mas o interrogativo explicativo é melhor ainda para o digital. A gente vai ver isso. No momento que o seu filho, ele leu a matéria, ele explicou a matéria para ele mesmo e ele viu que existem lacunas, ele vai retomar ele só vai voltar, tá? Ou parar se aquela lacuna de fato o impediu a dar seguimento, a entendimento àquela matéria. Fora isso, não. Deixa ele fluir. Mas vai ter que anotar. E aí, no final, ele vai reler aquela matéria e vai ver, puxa, eu falei isso, mas, olha, eu me equivoquei. Não é bem dessa forma. Então, deixa ele fluir. Porque a autoexplicação, ela não basta fazer uma vez. A autoexplicação, ela é cíclica. Porque
Ele vai ler, vai deixar o livro do lado, ele vai explicar, ele vai colocar ali as lacunas que ele não conseguiu interagir, ele não conseguiu passar. Se por acaso elas forem impeditivas de seguir adiante, ele vai parar e vai reler e retomar no início. Agora, cada autoexplicação, ela vai tendo uma modelagem cada vez melhor. É igual massa, né? Quanto mais a gente abre a massa ou mexe a massa do pão, né? Não sou cozinheira nesse ponto, mas existe, né? Ou a massa do macarrão ou alguma coisa assim. Quanto mais a gente mexe aquela, mais lisa ela fica. Então, quanto mais a gente faz a questão da autoexplicação em um capítulo ou uma matéria, mais apto a gente está para dominar e memorizar aquela matéria. Então, a autoexplicação é trazer tudo o que aprendeu de forma simples, prática e ágil. Trabalhar isso daí, colocando inclusive intervalos de tempo também. Por exemplo, se eu tenho um teste, né? Já deveria ter estudado a matéria há muito tempo, mas vamos colocar que o teste é amanhã. Então ele tem determinados capítulos para estudar, tá? Então ele vai pegar aquela matéria e vai ler toda. Se a matéria for muito intensa, tem que quebrar essa matéria, lembra? Curtos pedaços ou então períodos, para que ele consiga memorizar, trazer aquilo dali e repetir a autoexplicação. Se por acaso não conseguiu, releia e faça novamente. Deu intervalo aí de 5, 10 minutos e ou vá para outro capítulo, se foi eficaz na autoexplicação do anterior, ou então retoma o anterior. Não adianta passar para o próximo se não houve captação, se não houve aprendizado, se não houve captura de conteúdo. Ok? E a leitura, nesse caso, ela também pode ser interativa. Vai chegar um momento que o seu filho esse método para ele já é tão comum que ele nem para. Ele já viu esse capítulo lá no colégio, lá na escola, e aí na hora que ele for lendo, ele já vai puxando, e isso que potencializa. Então vamos potencializar a autoexplicação aí também. Ele já vai trazendo, antes de ler a matéria, o que ele já viu no colégio. Então ele tá lá lendo um capítulo, então aqui foi o momento onde a raiz quadrada, a gente pode colocar ela dessa forma. Então essa fórmula eu também posso desmembrar assim, porque eu vou trazer esse tipo de resultado. Ele não precisa ver o resto do capítulo. Aí depois ele olha, que aí vai ser uma leitura interativa. Então, para potencializar, ele pode resgatar, e isso pode de matérias exatas, de matérias mais exatas, português, biologia, seja lá qual for. A autoexplicação é o momento que ele está com ele mesmo para trazer o que ele buscou de entendimento, ok? Poxa, mas e o que tem a ver? E não é a mesma coisa? O método de estudo interrogação elaborativa? Não é. Ele é um desmembramento do método de estudo da autoexplicação. E o que tem de mais diferente entre um e outro? O que tem mais diferente é que o método de estudo interrogativo, também conhecido como interrogação elaborativa, é o seguinte: ele precisa da cronologia, ele precisa linkar as ideias. E sabe qual que é o perfil maravilhoso para isso? É aquele, se seu filho ele fala, mas por que isso? Mas como isso? Ou então o seu filho ele fala, geralmente tem muito adolescente que fica falando e repetindo determinadas coisas.
Isso é um perfil. O seu filho não está louco, não. Isso é um perfil. Quer ver um perfil assim? Quero falar com vocês aqui, abrir. Meu marido, ele é assim. Então ele a todo momento, a cabeça dele está a todo momento repetindo coisas que ele acabou de ver. Isso é uma forma de memorizar. Então, a interrogação elaborativa, ela traz, ela busca exatamente linkar esse conteúdo, ela passa aí por uma leitura ou releitura e ela vem criando explicações para determinados assuntos. Então, por que aconteceu a guerra em tal período? Ah, mas foi com esse carro de combate? E como que foi? Qual a quantidade de pessoas que morreram? Então, ele constrói todo esse cenário. Ele precisa de construir cenários. Então, é um desdobramento da autoexplicação que ela é mais conteudista. Ela é mais profunda. A gente está falando de um método de estudos mais eficaz. A gente está falando de um método de estudos que é mais cansativo. Mas a gente está falando de um método de estudos que, a partir do momento que seu filho começar a fazer, também é um método de estudos que a memorização e a aprendizagem, ela acaba ficando num tempo menor. Porque ela resgata a memória, ela resgata esses períodos e ela sacoleja aí o cérebro, né? Fala assim, vamos despertar porque eu preciso dessa informação. E retoma. E quando a gente faz esse trabalho de exigir esse esforço do nosso cérebro, a gente está memorizando, tá? E as perguntas aí que são utilizadas, como eu falei, muito é o porquê. Por quê? E depois vem o quem, como, quando. E aí vai desmembrando. Outra pergunta também que é feita uma das coisas, né? Poderia ser evitado? Por que não? Então, esse tipo de abordagem, no momento que a gente estuda, isso daí vale para todos, mas para o adolescente, no momento que ele estuda, o adolescente ele precisa muito ter a noção do que aquilo vai servir para a vida dele. E ele também precisa entender, o adolescente, para ele fazer algo, que o que ele está fazendo tem uma lógica. Então, nada melhor do que o método da interrogação elaborativa para linkar todo esse conteúdo e ter uma explicação de fato para o seu filho adolescente. É ele que vai fazer isso. E tudo isso começa com métodos simples. E toda vez que ele fizer algum tipo de método, gente, trabalha um resumo ali para eles. Pede para eles fazerem um resumo. Se eles começam a trabalhar em bullets, se eles começam a trabalhar em tópicos, ótimo. Depois eles vão trabalhar em trechos, ótimo. Depois eles vão construir uma redação. Aí chegou a maravilha. Mas quando a gente trabalha com nossos filhos colocando método, é muito importante que eles trabalhem no final do estudo o resumo para aquilo. E o resumo vai para quase todos eles, tá? Então, esse método da interrogação elaborada, ele é uma variação. E uma das coisas que é muito boa nesse método é o quê? É que nesse momento onde está fazendo algum teste, o adolescente, o indivíduo, ele consegue ter melhor noção do que como que ele, a palavra não é destrincha, mas como ele depura aquela questão, aquele texto, como ele quebra aquele dali, como ele interpreta aquele texto. Então, é muito bom para estudo de casos, é muito bom para redações, é muito bom para questões que são discursivas, né? Que cada vez mais as questões são
enormes, é um textão, e aí o adolescente já olha para aquilo e já assusta, né? Então é muito bom para o adolescente, para que ele tenha esse tipo de contato. Por quê? Porque ele vai saber quebrar esse texto e trabalhar e buscar o que foi aprendido, tá? Agora, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de falar. Agora vamos cruzar um método com o outro, né, para saber quando usar um e quando usar o outro. Como eu falei, a autoexplicação, ela é uma metodologia onde eu não tenho muita necessidade de resgatar uma cronologia, né? E a parte da interrogativa elaborada já é um estudo um pouco mais pesado, onde eu trabalho me explicando o porquê que aquilo ocorreu. Eu busco as origens, eu busco as causas. E muitas vezes as causas não estão naquele capítulo ou não estão naquela fórmula em si. Eu tenho que trazer outras. Então, a coisa mais fácil de trabalhar com seu filho é a parte nesses dois métodos, é a autoexplicação. Então, depois da autoexplicação, vai se construindo, ou seja, vai tendo a resistência, vai tendo o amadurecimento, vai tendo a habilidade de trazer e começar a fazer também a interrogação elaborada. Agora, a autoexplicação, ela é mais veloz. A interrogação elaborada, ela é mais lenta para entender os fatos, mas a absorção dela é mais rápida. Então, o que eu sugiro é que se utilize da interrogação elaborada no momento que o seu filho já tem, né, esse esforço, essa habilidade de estudo dirigido, de estudo ativo, para os dia a dia dele, da rotina dos estudos ativos, ou seja, daqueles estudos extras, que são extra colégio, que ele vai revisar, tá? E uma das coisas também que podem ser associadas à parte da interrogação, do método interrogação elaborada, são os flashcards. Quando ele começar a explicar, ele pode também, para fazer uma revisão, lembra quando eu falei do método espaçado na aula passada? Ele pode trabalhar com flashcards para quando fizer aquele método de espaçado, que é o tempo, né? Ele trabalhar com perguntas e respostas para exatamente facilitar a absorção dele, a revisão dele. Olha como tudo começa a se conectar. Só aqui a gente pegou do método mais simples para um método mais intenso. Isso é habilidade. E sempre colocar aí a questão dos resumos aí envolvidos nas matérias, tá? Bem, na aula que vem, que é quarta-feira às 8 horas, a gente vai falar sobre os 2 métodos mais eficazes. E um deles é tão simples e que os nossos filhos não gostam de fazer. Eu vou falar aqui, mas eu deixo para você essa curiosidade. Marque na sua agenda dia quarta-feira. Quarta-feira é quarta-feira às 8 horas. Não abriu aqui para mim o calendário. Acho que é dia 27. Acho que é 27. Quarta-feira, às 8 horas, a gente vai estar aqui, tá? Eu vou estar aqui com vocês explicando os métodos mais eficazes. Aqueles que são utilizados em cursinho, aqueles que os filhos, se fizerem, vão conseguir aí ter essa capacidade, sim, de enfrentar
um vestibular, de enfrentar os testes técnicos, seja lá qual for, mas é aqueles que de fato favorecem a memorização. E vocês vão ver que não é nada de extraordinário, é simples, é prático e é ágil. Quero deixar aí alguns recados. Se você assistiu essa live e tem dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo. Mas essa live fica somente 48 horas aqui no Insta e depois na rede, nas outras redes. Então, assista enquanto há tempo. E eu sempre falo que no Instagram é muito melhor de se assistir. Por quê? Porque a qualidade da conexão é sempre melhor, tá? Mas de qualquer jeito, as outras redes têm tudo o que vocês precisam, as melhores lives que eu já passei aqui, ok? Então é só lá e se inscreva, siga, compartilhe o canal, porque eu tô aí com vocês exatamente dando esse conteúdo de valor aí para vocês, tá? Muito bem-vinda você ou vocês aqui do Facebook, muito bem-vindos aqui do YouTube e muito bem-vindos todos aqui do Instagram. Quarta-feira, às 8 horas, a gente vem com o método eficaz. Trabalhem todos esses métodos com o filho de vocês, tá? Deixa fluir, busque dele o que é melhor. No momento que você perceber um método que ele se sinta confortável, é esse método que você tem que explorar com ele, enfatizar, porque esse método vai ser o trampolim para a aprendizagem e esse método vai ser exatamente o escudo que ele vai ter para ele ter força de trabalhar o estudo extra, ou seja, estudo pós-colégio. Então, para você que chegou agora, assista a live que vai ficar gravada, métodos de estudos, tá? Então, quarta-feira, às 8 horas, eu vejo vocês aqui novamente para a gente falar sobre os 2 últimos métodos que tem aí, os mais eficazes. Um grande beijo e espero vocês na quarta.